A paz do Messias chamado Cristo para todos vocês. Nesta noite eu tenho uma mensagem para todos vocês que gostam de ler Bíblia e compreendem Bíblia. Vocês vão entender que eu estou falando a verdade. Vou provar para vocês agora, dentro da Bíblia Sagrada, que João Batista, aquele que batizou Jesus no Rio Jordão, e aquele mesmo João Batista que o rei Herodes, ele o mandou prender e o colocou na cadeia, e depois foi morto, degolado a cabeça, cortaram. Vou mostrar para vocês que ele é Elias, dentro da Bíblia Sagrada. Ele é o profeta Elias, aquele Elias que foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Vou provar para vocês dentro da Bíblia agora. O primeiro eu vou começar pelo livro de Mateus, capítulo 3, e o versículo 15. Ouçam. Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim. Agora, pois, é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João Batista concordou. Se é do seu jeito, como Deus quer, como Deus mandou, eu também concordo. Jesus não foi batizado em um tanque, em uma piscina, por ninguém. Ele saiu da Galileia, foi ao encontro do homem chamado João Batista, que foi enviado por Deus para batizar o povo para a remissão dos seus pecados. Jesus foi até ele e foi batizado em águas correntes. João Batista é Elias, e vou provar para vocês. O mesmo livro de Mateus, capítulo 11, versículo 14. Olha o que Jesus ele diz para os discípulos. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Ele já veio, não vai vir mais. Elias, ele já veio, não vai vir mais. Esse Elias que subiu numa carruagem para o céu, ele já veio. O profeta Elias do Antigo Testamento já veio, não vai vir mais. E ele é João Batista, o profeta.
que pregou o arrependimento e batizava o povo para a remissão dos seus pecados no Rio Jordão. Vamos agora juntos para o mesmo livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 13. Ouça com atenção. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. E escutem o que ele diz. É bom saber que todo aquele que faz a vontade de Deus, que faz o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus ordena, dá muita alegria para Deus. Deus se agrada dele. Escute o meu filho, aprenda com ele. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Não tenham mais medo. Levantem-se. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Aí Jesus responde com toda clareza para eles. Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas os maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, o Messias. Ele falou
que João Batista é Elias, ele já veio, não vai vir mais. Elias não vem mais. Quem vai vir agora, por último, de uma vez para sempre, para buscar o seu povo, é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Agora ouça com atenção. Examine suas Bíblias também. Examine suas Bíblias que vocês vão compreender. Primeiro é Mateus capítulo 3, versículo 15. O mesmo Mateus capítulo 11, versículo 14. E o mesmo Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 13. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.